Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 22 de janeiro de 2025, a nossa quarta-feira de Champions League. Bom, tropa, quartou amanhã, mais um dia de Champions, e amanhã nosso vídeo exclusivamente vai ser apenas sobre Champions, fechou? Vamos começar então. Ontem, segunda-feira, grade fraca, mas gravamos tudo, tá? Tudo. Vambora. 2h45 da tarde, são dois jogos 2h45, os outros às 5 horas. Vamos começar com Leipzig versus Sporting. É um jogo interessante porque o Sporting, vamos lá, o Sporting ele tem chance ainda de classificação, né? Ele está aqui na 17ª posição, está naquele esquema que eu falei com vocês, os 8 primeiros vão direto para as oitavas de final, e do 9º ao 24º, a gente vai ter um mata-mata separado, né? 8 jogos e de volta. Aí os 8 times que se classificarem vão se juntar aos 8 que já estavam lá, né? Então, se você ficar entre os 8 primeiros, você elimina um mata-mata, né? Elimina um confronto ali de ida e volta, porque você já está nas oitavas. O restante aqui vai ter que ganhar o mata-mata para depois chegar nas oitavas. Entendeu? Assim funciona a Champions. Faltam 2 jogos, né? Então reta final, a gente explora bastante gols nesse cenário, ainda mais de times que estão precisando. Só que aqui é o seguinte, o Sport ele tem 10 pontos. Bom, tá aqui entre a galera que vai disputar o mata-mata, né? Entre a galera que vai disputar o playoff. Porém, se a gente pegar aqui o terceiro colocado, o Arsenal, tem 13 pontos. Então a diferença é de 3 pontos. Então assim, dá pra sonhar, inclusive, em classificar entre os 8 primeiros. Já o Leipzig não tem mais chance de nada, tá? O Leipzig tem 6 jogos, 6 derrotas. Se a gente pegar aqui o último time que está sendo classificado tem 8 pontos. Então, como faltam 2 jogos, o Leipzig só pode chegar a 6 pontos. Não tem mais interesse nenhum na Champions. E o Sport, como eu falei, tem chance aqui de classificar no playoff e tem chance também de entrar entre os 8 primeiros, tá? Só lembrando que vai ter bastante jogo hoje, né? Se você estiver vendo esse vídeo na quarta, esse vídeo a tabela ela vai estar um pouquinho mexida por causa dos jogos, mas o Sport ele continua assim, tendo muita chance. Beleza? Então o que eu gosto aqui, cara? Vou lá. Primeiramente, eu gosto de gols, porque pelo que eu li, mas eu li a imprensa portuguesa, né? A imprensa alemã fica mais difícil de entender o alemão. Mas eles estão dizendo que o Leipzig, ele vem para o jogo. Mesmo não tendo mais chance, ele vem para jogar. Eles já até tentaram antecipar um voo dele já de preparação para o jogo, só que aí o Leipzig deu azar, porque teve uma névoa lá na Alemanha, então eles tiveram que adiar um dia, ficaram um dia sem treinar. Então assim, pelo fato de eles tentarem adiantar esse voo para a preparação para o jogo da Champions, significa que eles vão completo. E se eles forem completo, é jogo para pelo menos 2 gols, tá? Jogo para 2 gols, para botar no bilhete, ou então jogo para ambas as equipes marcarem. Beleza? Gosto desses 2 cenários. Um para o bilhetinho, um para o moldezinho ali um pouco maior. Agora o seguinte, quem conhece o Leipzig, tá? Quem conhece o Leipzig, dá uma olhadinha na escalação, vai sair 1 hora antes do jogo, vai ser 1h45. Chegar a notificação de as escalações disponíveis. Dá uma olhadinha. Porque para mim, cara, eu li a imprensa portuguesa, mas para mim, o Leipzig disputando lá em cima na tabela do alemão, final de semana vai ter jogo contra o Leverkusen, vai jogar um jogo que não vale nada? Para mim, tinha que poupar jogador, certo? Já tá eliminado. E aí, esse Sport empate anula, pagando 1,70 tem valor, tá? Contra um time reserva, só um time interessado, eu ficaria de olho, tá bom? Mas aqui eu tô jogando papo reto com as informações que eu tenho. Vamos lá, 2h45 eu tenho o Shakhtar contra Brest, né? O Shakhtar, deixa eu ver a situação do Shakhtar, eu sei que o Brest tá bem na Champions, o Brest tá entre os 8 primeiros. Loucura, né? Você imaginar PSG, City, não. Brest tá aqui entre os 8 primeiros, são 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 pontos e voando na Champions, tá? Tá voando. Do outro lado eu tenho o Shakhtar que tem 4 pontos, tá 4 pontos atrás do último classificado aqui, então tem chance. Se tem chance, o Shakhtar vai para cima e o Brest sabe que enfrenta um time bem mais fraco, que é a chance dele aí de dar um passo muito grande para continuar entre esses 8 primeiros, tá bom? Então, necessariamente para mim, vou botar no bilhete, gosto de gols, porque eu tenho um time que está a 4 pontos da classificação, ou seja, se ele não ganhar esse jogo, o Shakhtar, ele já está eliminado.
então ele vai para cima com tudo, ele tem que ganhar esse jogo. E do outro lado, o Brest, se ele quiser essa classificação direta, ele sabe que tem que ganhar do Shakhtar, que é o time mais fraco, por conta da guerra lá da Ucrânia. Os times não jogam na Ucrânia, aí às vezes joga na Alemanha, às vezes joga na Polônia, que são países vizinhos, mas não joga em casa. Então já é um fator aqui que ajuda os times que enfrentam os ucranianos. E eu gosto desse cenário de 2 gols, mas vou ser sincero, pra mim eu gosto desse dupla chance pro Brest, hein? Dupla chance pro Brest, pagando 1,40, 1,50, pra mim é interessante. Esse time do Shakhtar é muito ruinzinho. Vamos lá, 5 horas, indo pros jogos 5 horas. Arsenal e Dinamo Zagreb, vitória do Arsenal, beleza, mas tá pagando pouco. O que eu dou de conselho pra vocês? Você pode somar com mais de 1,5 gol, tá? Arsenal e mais de 1,5 gol. É a tendência do Arsenal vencer bem esse jogo. É o terceiro colocado, ganhando aqui, dependendo dos outros jogos. Vai chegar na última rodada, dependendo, de repente, apenas de um empate. É importante ganhar de um dos times mais fracos aqui da Champions, né? O Dinamo Zagreb, visitante. Tá aqui na zona de classificação, mas deve sair. O Stuttgart tem grande chance de ganhar hoje. O PSG... Cara, PSG, vocês vão ver, PSG pega o City, né? A situação tá difícil do PSG. Mas, cara, não sei não, acho que o Dinamo Zagreb não vai sustentar muito não. Eu tô fechado com o Arsenal, tá? Arsenal pra vencer mais de 1,5 gol. Ou então, se você quiser dar uma ousada, um Arsenal já pra vencer o primeiro tempo. Eu gosto, é um time que começa ligado aí no 220, principalmente jogando dentro de casa. Casa cheia, né, no Emirates. Tendência total do Arsenal, time que briga ali pelo título da Premier League, ganhar do time que vive até uma temporada ruim lá na Croácia. O Dinamo Zagreb, que é campeão praticamente todo ano, vive uma temporada bem ruinzinha. Seguindo aqui, Celtic contra Young Boys. Cara, eu não gosto dessa cotação do Celtic, tá? Eu não acho essa diferença toda, não. Por mais que o Young Boys também, que é campeão praticamente todo ano e tá brigando na parte de baixo da tabela, no suíço, não gosto dessa cotação do Celtic, não. Mas vamos entender. Celtic tá aqui na zona de classificação playoff com 9 pontos. O Young Boys já está eliminado, é a tendência total. Para estar essa cotação, o Young Boys deve vir reservão, né? Até porque o Young Boys ele luta contra o rebaixamento lá no Suíço. Então, o Young Boys com reserva, o Celtic deve ganhar. Mas, sinceramente, caraca, esse jogo não me pega, não. 1,30 pro Celtic. Tô fora desse jogo aqui. Vamos seguir. Real Madrid contra Red Bull Salzburg. Real Madrid numa situação complicada, né? Complicada. Real Madrid tá com 9 pontos. Por quê? Real Madrid tá com 9 pontos. O PSG, que é o primeiro time fora, tá 7. O Stuttgart tá 7. O Stuttgart pega o Bratislava, que é o pior time da Champions. Chance do Stuttgart ganhar, e a gente vê, tá com 10. PSG, se ganhar, vai a 10. PSV joga hoje. Se ganhar, vai a 11. Então, assim, o Real Madrid tem que ganhar. Tá ligado? O Real Madrid tem que ganhar. Inclusive, o Real Madrid, ele tem que ganhar para tentar entrar entre os 8 primeiros. Porque você pensa, não, mas pelo menos está no playoff, tá? Olha quem tu tem chance de enfrentar. Bayern de Munique, Atlético de Madrid, que é um clássico, falando do Real Madrid. Juventus, cara, City, PSG. Então, assim, pro Real Madrid ganhando, já vai a 12 pontos, já fica na rabeta aqui dos 8 primeiros e vai para a última rodada tendo chance de classificar. Tu diminuir um mata-mata aqui de Champions, tu escapa de time pra caramba. Então vamos lá, dentro de casa Real Madrid deve ganhar. Gosto de 2 cenários. Primeiro cenário, gol do Mbappé, tá pagando 1,50. É o principal goleador aí do Real Madrid. Joga dentro de casa, né, do Bernabéu. Vinícius Júnior joga, ele tá suspenso mais um jogo ainda no Campeonato Espanhol, mas na Liga dos Campeões ele tá liberado para jogar. Vai ter tudo à disposição aí. Real Madrid para marcar ambos os tempos eu gosto também. Gosto do gol do Mbappé, mais do que o do Vinícius Júnior, embora o gol do Vinícius Júnior também seja bom. E é isso, tem que inventar não. É muita diferença de time. O Red Bull tem chance de classificar, mas teria que ganhar os 2 jogos. Não dá, que é realzão. Mr. Champions. Vamos seguir PSG e Manchester City, um jogo para gols, cara. Eu gosto muito desse, ambas as equipes marcam, e eu gosto muito desse mais de 2,5 gols. Eu tô falando do PSG, jogando dentro de casa. PSG que tá fora da zona da Champions, tem 7 pontos. 7 pontos, pega o Manchester City que voltou a jogar bola. E o Manchester City também tem só 8 pontos. Então vamos botar, o PSG ganhou esse jogo, vai a 10. O Manchester City cai uma posição. PSV joga contra a Estrela Vermelha, tem chance de ganhar hoje. Vai a 11. Passa o Manchester City. Aí vamos supor que o Stuttgart ganha do Bratislava.
passa o City. Se tiver uma zebra aí, o Shakhtar ganha, pum, já chega perto. Então, assim, a situação do City não tá fácil. É um jogo muito importante para eles, tá? Então, gosto desse cenário de gols. E mais ainda pro PSG, que tá do lado de fora. E digo mais, hein? PSG tem o último jogo difícil também, se eu não me engano. Deixa eu ver. Pega o Stuttgart fora. Não é um jogo fácil, não. Então, assim... situação difícil. Então, eu vejo desespero, eu vejo gol. Duas equipes aí que tem chance de ficar de fora da próxima fase da Champions. E aqui pra mim é 2,5, ambas marcam, ou até juntar os dois, tá? 2,5 e ambas marcam. Vamos seguir aqui, mais um jogo das 5 horas, Milan contra Girona, entender a situação dos times. Milan tem 12 pontos, um ponto só atrás da galera do G8, então muito legal essa vitória pro Milan para entrar no G8. E o Girona aqui tem 3 pontos, teria que ganhar os 2 para se classificar. Tem chance ainda, né? Se tem chance o time vai para cima. Assim como o Milan dentro de casa tem que ganhar do Girona. O Milan é um time melhor que o Girona, mesmo não vivendo uma fase tão boa assim. Jogo para gols, tá? O Girona tá desesperado, Milan precisa ganhar. Então nesse cenário das duas equipes tendo que ir para cima, é o cenário ideal para a gente ver gols. Milan cumpriu mais de 1,5 nos últimos 6 jogos. Vem sofrendo gol nos últimos 6, tá? Então teve ambas marcam em 7. Girona vem marcando gols em 4, tá no desespero. Jogo para 2 gols, tá bom? E só isso. Se eu fosse apontar aqui, se eu fosse entrar num cenário de resultado, eu entraria no Girona. Entraria um handicap mais 2 pro Girona no bilhete, que aí tu só toma head se o Milan ganhar por 3 gols de diferença. E considero muito difícil o Milan. Milan não costuma fazer isso nem lá na Itália, tá? Contra os Lanterna. É por isso que eu gosto desse cenário. Mas melhor ficar em gols. Vai que o Milan tá inspirado aí. Né? Seguindo, 5 horas, Inter de Milão contra Sparta Praga. Para mim, a vitória da Inter de Milão. Tá aqui dentro dos 8 primeiros. Ganhando, permanece. Né? Pode até abrir distância e joga a última rodada pro empate. Pega o Sparta Praga, que tem 4 pontos. Muito fraco o time da República Tcheca, comparado aos grandes times aí do cenário. Tendência para mim que mesmo fora de casa a Inter de Milão ganha. Também é um jogo para gols, porque o Sparta Praga, se não ganhar, tá eliminado. Ele tem 4 pontos. O Zagreb, que é o último ali, nossa referência, tem 8. Então, se não ganhar, tá eliminado. Se abrir contra um time muito melhor, tendência de levar gols. Então, esse 1,5 chega forte. Esse jogo até o 2,5 chega forte, tá? Porque a Inter tem que ganhar do Sparta Praga para não sair dos 8 primeiros. O Sparta Praga, se não ganhar, tá eliminado. Então, é um cenário muito bom aqui pra gente ver, explorar bastante gols. E pra gente fechar o último jogo, 5 horas, Feyenoord contra Brabo de Munique. O Brabo de Munique também entre os 8 primeiros, ou não? Não, o Brabo de Munique está em 10º, mas está um ponto só. Se ele ganhar, alguém vai tropeçar em cima. Se ele ganhar, ele vai entrar nos 8 primeiros. E tu tem que ganhar do Feyenoord, tá? O Feyenoord não é o top 2 nem da Holanda. E o Feyenoord está aqui com 10 pontos, né? Não querendo menosprezar, mas eu tô falando aqui do Bayern de Munique. Pô, a gente sempre é o... Tá ligado? O Bayern de Munique é sempre no alto, assim, quando a gente vai pro teto, né? A gente fala, o teto é no alto. Vou falar do Real Madrid, é diferente, pô. É diferente. Então, assim, o Bayern de Munique ele tem que ganhar do Feyenoord, e o Feyenoord também, que tá numa situação até confortável, tá com 10 pontos, né? Analisando aqui que o Dinamo Zagreb deve perder, PSG tem um jogo difícil, então, assim, não tá tão ruim não o Feyenoord, mas se pontuar é melhor. Só que o que é legal aqui? O Feyenoord em 6 jogos fez 14 gols, sofreu 15. Se a gente somar aqui, dá 31, dá média de 5 gols por partida. Dá 29, perdão. Caraca, minha matemática agora foi longe, hein? Dá média de quase 5 gols por partida. E o Brabo de Munique é o Brabo de Munique, né? Voltando aí a fazer bastante gol com a volta do Harry Kane. É inevitável, o homem chama o gol. Jogo pra mim para 2 cenários, mais de 2 gols e meio. Eu daria o Sousada porque são 2 times com a média muito alta, tá? De gols. E o outro cenário também seria a própria vitória do Brabo de Munique. Acredito que tem tudo para ganhar o jogo. E gosto, tá? Gosto. Primeiro cenário para mim é 2,5. Meio não, 2,5. Para mim é o primeiro cenário. O segundo cenário é a vitória do Brabo, tá bom? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí da Champions. Que, pô, seja mais um dia aí muito bom pra gente, se Deus quiser. Preste bastante atenção nos jogos dos times que precisam. Como a gente ainda tá na penúltima rodada, tem muito time aí que vai dar o último tiro, sabe? O último respiro ali vai dar o máximo e nesse cenário é muito legal para gols. Então, de olho nos times que precisam mais, principalmente jogos que as duas equipes estão desesperadas, tá bom? Esse cenário aí é bastante legal pra gente. E na última rodada, a gente vai conseguir eliminar bastante jogo aí e focar só no que interessa, beleza? Cuidado, prioridade
nesse tipo de cenário é para gols, mas se a gente tiver um favoritismo grande aí, pode estar valendo a pena entrar no resultado. Então é isso. Nos vemos amanhã. Bilhetinho no final. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, ambas as equipes marcam entre PSG e Manchester City. E para fechar, Arsenal para vencer o Dinamo de Zagreb em casa. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,67 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.